primeiro. Vamos lá então? Vamos começar? Bom, hoje a gente começa o nosso cursinho de Direito Constitucional 3. Né? O que a gente vai procurar fazer hoje, nessa primeira aula, esse nosso primeiro ponto, é procurar entender de onde que surgem esses direitos fundamentais, né? O que são esses direitos fundamentais, qual a importância disso, para que eles servem, né? Qual a relação deles com todas essas coisas que eu coloquei aqui no quadro. Tá? Por que eles têm esse nome? Fundamentais. Tudo que a gente começa a estudar, a primeira coisa que eu acredito que a gente precisa tentar fazer é a partir das palavras, né? A gente tentar entender do que a gente está tratando. Né? Então, direitos fundamentais, a gente precisa entender o que é direito, né? E precisa entender o que é fundamentais. E por que chamam isso de direitos fundamentais? O que é fundamental? Por que ele é fundamental? E fundamenta o quê? Não é isso? E a gente vai tentar, a partir de uma pequena explanação hoje, a gente entender o contexto histórico dessa construção disso aqui, desses direitos fundamentais. Cadê? Direitos fundamentais, beleza? Para a gente conseguir entender o que são os direitos fundamentais, a gente precisa entender onde que eles se constituem, que é no nosso Estado, né? No nosso Estado democrático de direito. A gente pode falar de direitos fundamentais, eles estão lá previstos na Constituição. Então, e nessa mesma Constituição nossa está escrito lá no artigo 1º, a República Federativa do Brasil é constituída pela união indissolúvel dos Estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se Estado Democrático de Direito e tem por fundamentos, não é mais ou menos isso? Né? Tem por fundamentos, aí tem 5 fundamentos, que a gente vai ver na próxima aula, rapidamente. O primeiro fundamento lá, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, né? Valores sociais do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político, não é isso que tem aí? Então a gente vai tentar entender hoje esse artigo 1º, para a partir dele a gente entender qual é a relação dos direitos fundamentais com a nossa Constituição, com o nosso Estado, tá? Com o nosso direito, beleza? E para isso, como eu falei para vocês, a gente se propôs hoje a tentar entender o que é Estado Democrático de Direito, que está escrito aí no artigo 1º, tá? Primeiramente a gente vai tentar ver, tudo eu faço assim, eu vou dissecando as palavras, para poder entender o todo. A etimologia, né? Então primeiro Estado, depois a gente vai ver o que é o Estado de Direito, e depois a gente vai ver o que é o Estado Democrático, porque isso surgiu nessa ordem que eu estou colocando para vocês, tá? O Estado, antes de mais nada, a gente precisa entender que não é, e outra coisa, eu vou falar muito rapidamente disso aqui, eu não vou dar uma aula muito aprofundada sobre isso aqui. Eu dou uma aula aprofundada sobre isso aqui em Direito Eleitoral e Constitucional 1. Constitucional 3 eu vou passar só rapidamente, porque eu não sei se vocês viram isso ou não, tá? O Estado é uma forma de organização política social que ele nasceu num contexto muito específico, na Era Moderna. Tá? Por isso o nome dele, Estado Moderno, vocês já ouviram bastante, né? Estado Moderno. Antes da Era Moderna não tinha o que a gente chamou de Estado, tinha outras organizações, a polis grega, né? Tinha os impérios, principados, né? Várias outras formas de organização política e social, tinha o feudalismo, né? Reinados e tal. Esse Estado vai nascer na Era Moderna e a partir de determinados pressupostos, de determinadas características filosóficas, que são justamente as características que vão fundar o nosso direito moderno e, consequentemente, as nossas constituições modernas, né? E que vão dar lá na frente origem a esses direitos fundamentais, tá? Então a gente vai buscar entender essas características que fundam o Estado moderno para poder entender o direito moderno, entender o chamado constitucionalismo moderno, né? Para entender o que é os nossos direitos fundamentais, o objeto de estudo desse nosso curso, beleza? O Estado ele vai nascer, vou colocar aqui um quadro, uma transição entre a era medieval e a Era Moderna. O Estado vai nascer aqui nessa transição, na chamada Baixa Idade Média, que é o fim da Idade Média. Oi? Que querem nos fazer crer que é a Idade das Trevas, mas graças àquela Idade das Trevas e vários progressos que fizeram naquela idade que a gente está vivendo hoje, né? Senão a gente
nada do que a gente tem hoje em dia. Mas a gente vai chegar lá. E aí passando para a Idade Moderna. Aqui, a organização política social era o feudalismo, né? Todo mundo sabe disso. Tinha um rei aqui. Esse rei, ele era rei porque a igreja dizia que ele era rei, não é isso? Né? Deus dizia que ele era rei. Então, porque ele era um descendente de Adão, uma linha lá sucessória e tal. E esse rei, ele era dono das terras, dos feudos. E ele pegava e emprestava parte das terras dele para outras pessoas, né, os nobres lá. E essas pessoas ficavam numa relação de sucerania e vassalagem para com o rei, né? Devia favores para o rei. Pagavam tributos, né? Ajudavam tudo que o rei precisava, com armas na guerra e tudo mais. E esses carinhas aqui embaixo pegavam e faziam a mesma coisa, davam parte, emprestavam parte da terra deles para outros, né? Que também se constituíam numa relação de sucerania e vassalagem. E eles também ficavam devendo favores para esses caras aqui. De forma que o poder era descentralizado. O rei, se ele precisasse de alguma força, de uma guerra, qualquer coisa, ele ia ter que pedir ajuda para esses aqui, que ia ter que pedir ajuda para esses, que eu tenho que pedir ajuda para esses embaixo, né? Até chegar aqui no povão, que são os servos, né? Que esses aqui não tinham nada, só tinham que servir, como o próprio nome diz, né? Servir a essa escala aqui de suceranos vassalos até chegar no rei, tá? E na igreja. Então o rei dependia da igreja, dependia da nobreza aqui, tá? Se um aqui precisava de ajuda, pedia ajuda para o rei, quem pedia ajuda para esses outros, quem pedia para esses outros, ia para lá e para cá, né? Era uma teia de poder. Um outro ponto relevante aqui no feudalismo para a gente é o seguinte: a verdade era baseada na fé, não é? Quem tinha o poder não era a igreja, a religião. Normalmente quem tem o poder é que dita a verdade. Podem prestar atenção nisso durante a história toda, que é assim, tá? Hoje em dia quem é que dita a verdade? Na época da ciência começou a ditar a verdade quem? A ciência, né? Pesquisas demonstram que o chocolate não faz mal. E se você comer 10 chocolates por dia, no mínimo, né, vai ter radicais livres, não sei o que, e vai fazer bem contra o câncer, não é assim? Né? Porque pesquisas disseram isso. O Deus Ciência. E quem é que está por trás do Deus Ciência? Quem tem grana, né? Então a gente vive um poder que quem diz a verdade é quem tem o dinheiro. Porque paga as pesquisas e as pesquisas dão os resultados que são necessários para quem tem o dinheiro continuar tendo dinheiro. Não é assim? Aí uma hora o chocolate faz mal, aí daqui a outra hora o chocolate faz bem, aí depois o chocolate volta a fazer mal, né? Depois o chocolate volta a fazer bem, não é assim? Depende se eles estão precisando vender chocolate ou não. Estão precisando aumentar o preço do chocolate ou abaixar o preço do chocolate e por aí vai, né? Então, na era moderna, quem dita a verdade? A ciência. Hoje em dia, quem é que dita a verdade? O Google, né? Pai Google. Mas é assim. Hoje que é a informação, né? Está por trás. Hoje em dia, quem tem informação tem poder. A gente vê a era da informação. Quem tem informação tem poder, então dita a verdade, tá? Você pode ir lá no Google, o que disser lá no Google vai ser verdade, não é? Independente de ser verdade ou não. Vai ser verdade, todo mundo vai acreditar, né? Então vamos voltar para cá. Quem ditava a verdade era a fé. Verdade, fé. Aí o que vai acontecer aqui nesse momento aqui? Rapidamente falando. Depois das cruzadas, principalmente, né, se funda uma rota de comércio entre o Ocidente e o Oriente, porque vocês sabem que foram as cruzadas, né? Os europeus foram numa guerra santa para tentar levar a fé cristã para o Ocidente, para o Oriente, para os orientais, e nisso eles começaram a montar uma via, né, de acesso para lá, ida e volta, e começou a ter um comércio. Esse comércio foi se fortalecendo, né, por a unificação de pesos e medidas, né, o aumento da segurança nessas rotas e tudo mais, e isso levou a um acúmulo de riquezas por determinada parte da população, os comerciantes, que eram os famosos burgueses, né, que moravam nos burgos ao redor dos castelos lá das cidades, né. Então esses carinhas foram juntando dinheiro. Quando você tem muito dinheiro, qual é a próxima coisa que você quer? Poder, né? Então eles começaram a querer o poder. Quando você tem muito dinheiro e quer o poder, qual é a próxima coisa que você tem que ter? O próximo passo? Status. Status social, né? Você mostrar, aparentar o poder. Status é isso, você aparentar o poder. Primeiro você aparenta o poder, para depois você conquistar o poder, né? Então o que ele faz? A primeira coisa que um traficante faz quando começa a ganhar dinheiro: compra um cordãozão de ouro, né? Uma arma assim toda estranha, arruma 2 louras para botar uma de cada lado, né? E um carrão, não é assim? Com um somzão grandão, né?
status social, para dizer que tem poder. E aí isso acaba chamando mais poder. Então, lá o que eles fizeram? Buscaram o status social. E aí, como que eles conseguiram isso? O rei tem um quadro na parede lá, um retrato dele. Não tinha iPhone, não tinha nada disso naquela época, né? Para você ter um retrato seu, tinha que ter um pintor muito bom para ficar lá o ano inteirinho te pintando, né? Muita grana, só um rei que tinha um nobre e tal. Eu tenho dinheiro, agora eu posso. Eu pego o contrato do pintor, você vai morar aqui comigo, vai ficar aqui, né? Fazendo meus retratos aqui. Aí chega alguém lá em casa, nossa, você tem um retrato seu, isso é coisa de rei, né? Então você é muito poderoso. Pois é, né? Para quem pode, né? Então assim vai, né? Aí, não, eu quero qual é o seu nome? Amanda. Amanda é minha filha, bonita ela, né? Vocês querem casar com ela? Ela foi educada por um filósofo que eu paguei aqui, né? Mora aqui comigo, preceptor dela. Ela é muito bem educada, bem dotada, né? Então, quero casar com ela porque ela é muito bem dotada. Você é um conde, né? Um duque. Olha aqui, minha filha, está à disposição, né? Entenderam? Então, foram puxando para si condições de status. Depois de um tempo, começaram a comprar títulos de nobreza também, né? Vocês viram isso na história. E com esse status for vindo, começou a ter umas revoluções culturais. Todo um ideal antigo, grego, baseado na beleza, no homem, né, como centro do universo, que foi da antropocentrismo, na razão, né, como fonte da verdade, vai ressurgindo. Aí é o que a gente vai chamar no período histórico do Renascimento, né? Renascem todos aqueles ideais gregos antigos, da beleza, do homem, da razão. E isso começa a ganhar uma força na sociedade. E vai ser a arma que eles vão ter para poder mudar isso aqui. E eles alcançarem poder. E eles vão alcançar esse poder como? Por meio das chamadas teorias filosóficas contratualistas. Já ouviram falar também, né? Essas teorias filosóficas, elas vão dizer que o poder do rei não vem de Deus. O poder do rei vem das pessoas, vem do homem, né? E essas teorias, elas vêm primeiro do antropocentrismo, depois do racionalismo. Isso aqui é o que mais interessa a gente